Capítulo 4. Caras pintadas e cabelos compridos. O primeiro ritmo a que os meninos se habituaram foi o vagaroso movimento pendular que levava da aurora ao rápido anoitecer. Aceitaram os prazeres da manhã, o sol forte, o mar extenso e o ar suave, como a hora do dia em que brincar era bom e a vida tão repleta que a esperança não era necessária e, portanto, ficava esquecida. Em torno do meio-dia, à medida que as torrentes de luz começavam a cair mais perto da perpendicular, as cores definidas da manhã suavizavam-se em perolados e opalescências e o calor, como se a altura do sol a pino lhe desse um novo ímpeto, transformava-se num bombardeio que os meninos procuravam evitar, correndo para a sombra e ali se estendendo, talvez até dormindo. Coisas estranhas sucediam ao meio-dia. O mar cintilante se dilatava, afastando-se em planos de gritante impossibilidade. O recife de coral e as poucas palmeiras atrofiadas que se aferravam às suas partes mais altas se elevavam pairando no céu, tremulavam, pareciam ser arrancadas, escorriam como gotas de chuva por um fio ou se multiplicavam numa bizarra sucessão de espelhos. Às vezes, assomava a terra onde terra não havia e flutuava para longe como uma bolha de sabão ante os olhos das crianças. Porquinho, esclarecido, não dava atenção a nenhuma dessas coisas, que definia como miragens. E como nenhum dos meninos tinha como chegar, nem mesmo ao Recife, atravessando o trecho de mar patrulhado por tubarões à caça, todos foram se habituando a esses mistérios, que acabaram ignorando da mesma forma que ignoravam a milagrosa pulsação das estrelas. Ao meio-dia, as ilusões se mesclavam ao céu, de onde o sol fitava tudo como um olho furioso. E então, ao final da tarde, as miragens cediam e o horizonte se mostrava liso e azul, recortado só quando o sol começava a declinar. Este era outro momento de relativo frescor, mas ameaçado pelo advento da escuridão. Quando o sol desaparecia, as trevas desabavam sobre a ilha como cone usado para apagar a chama de uma vela. E logo os dormitórios se enchiam de inquietação debaixo das estrelas remotas. Ainda assim, a tradicional distribuição norte-europeia de trabalho, diversão e alimentação ao longo do dia impedia um ajuste integral dos meninos ao novo ritmo. Um dia, o pequeno Percival entrou num dos abrigos e passou 2 dias inteiros lá dentro, falando, cantando e chorando, até todo mundo acreditar que ele tinha enlouquecido e começar até a achar uma certa graça naquilo. Desde então, parecia sempre doente, com os olhos vermelhos e muito infeliz. Um pequeno que brincava pouco e chorava toda hora. Os meninos mais novos eram conhecidos pelo título genérico de pequenos. O decréscimo das idades a partir de Ralph era gradual. E embora houvesse uma região dúbia onde se situavam Simon, Robert e Maurice, não havia a menor dificuldade em reconhecer quem eram os grandes, de um lado, e os pequenos, do outro. Os inquestionavelmente pequenos, com idade em torno de 6 anos, levavam uma vida à parte, bastante distinta, mas nem por isso menos intensa. Passavam a maior parte do dia comendo, colhendo frutas sempre que conseguiam e sem usar de muito critério em matéria de qualidade ou ponto de maturação. A essa altura,
já estavam todos acostumados com dores de estômago e uma espécie de diarreia crônica. Passavam por terrores indizíveis no escuro e acostumavam aglomerar-se em busca de consolo. Além da comida e do sono, ainda achavam tempo para as mais variadas brincadeiras triviais. Na areia branca, junto à água clara. Era bem mais raro do que se podia esperar vê-los chorando de saudade das mães. Estavam todos muito bronzeados e cobertos de imundície. Obedeciam sempre à convocação da concha, em parte porque era Ralph quem tocava, e Ralph era bem maior do que eles, o bastante para ser visto como um elo com o mundo adulto da autoridade, e em parte porque se divertiam nas reuniões. Afora isso, raramente se interessavam pelos grandes, e sua vida coesa de emoções passionais transcorria à parte. Construíram castelos na areia da barra do riacho. Cada um deles tinha uns 30 centímetros de altura e era enfeitado de conchas, flores murchas e pedras interessantes. Em torno dos castelos se distribuía um complexo de linhas, caminhos, muralhas e linhas de trem que só faziam sentido se examinados com o olho ao nível da praia. Era ali que brincavam os pequenos, se não felizes, pelo menos absortos. E era comum que até 3 deles participassem das brincadeiras ao mesmo tempo. E havia 3 deles brincando agora, o maior dos quais era Henry, que também era primo distante daquele outro menino com a mancha escura no rosto, que ninguém mais tinha visto depois da noite do grande incêndio. Mas Henry ainda não tinha idade para entender o acontecido. E se alguém lhe dissesse que o outro garoto tinha voltado para a casa de avião, ele teria aceitado a notícia sem discussão ou qualquer suspeita. Henry estava mais ou menos no comando aquela tarde, porque os outros 2 eram Percival e Johnny, os meninos mais novos da ilha. Percival tinha um colorido desbotado e nem a sua mãe jamais o considerou muito atraente. Johnny tinha uma boa constituição, cabelos claros e era dotado de uma beligerância natural. Mas nesse momento ele se mostrava cordato, porque a brincadeira o interessava. E os 3 meninos, ajoelhados na areia, estavam em paz uns com os outros. Roger e Maurice emergiram da floresta. Tinham passado a outros a missão de alimentar a fogueira e desceram para o mergulho. Roger abria caminho por entre os castelos que derrubava aos pontapés, cobrindo as flores de areia e espalhando as pedras escolhidas. Maurice vinha logo atrás, rindo, e reforçava a destruição do outro. Os 3 pequenos interromperam sua brincadeira e ergueram os olhos. Por acaso, os alvos em que tinham interesse especial não foram atingidos, de maneira que nem protestaram. Só Percival começou a choramingar por causa de um pouco de areia que lhe caiu no olho, e Maurice correu para longe dele. Numa vida passada, Maurice tinha levado uma surra por jogar areia nos olhos de um menino mais novo. E agora, apesar da ausência de pais que pudessem castigá-lo com mão pesada, Maurice tornava a sentir o desconforto do mal feito. No fundo de sua mente, tomaram forma os contornos incertos de uma desculpa. Ele murmurou alguma coisa sobre um mergulho e saiu correndo. Roger continuou por ali, observando os pequenos. Não estava mais bronzeado do que quando tinha chegado à ilha, mas seu farto cabelo preto, que lhe descia pela nuca e pela testa, parecia adequado a seu rosto melancólico e tornava ameaçador uma reserva que em princípio parecia apenas antissocial.
Percival parou de choramingar e continuou brincando, pois as lágrimas removeram a areia dos seus olhos. Johnny ficou olhando para ele com seus olhos muito azuis. Depois começou a jogar jorros de areia para o alto, provocando novas lágrimas de Percival. Quando Henry se cansou de brincar na areia e saiu andando pela praia, Roger foi atrás dele, escondendo-se atrás dos coqueiros e avançando como por acaso na mesma direção. Henry caminhava longe dos coqueiros e da sombra porque era pequeno demais para se proteger do sol. Seguiu até a água e se entreteve com alguma coisa à beira do mar. A volumosa maré do Pacífico estava subindo e a cada segundo as águas relativamente tranquilas da laguna avançavam mais uns poucos centímetros. Havia várias criaturas que viviam nessa última fímbria do mar, transparências minúsculas que acompanhavam a água em sua incursão pela areia quente e seca. Com seus órgãos sensoriais impalpáveis, examinavam esse novo território. Algum alimento talvez tivesse aparecido onde nada havia na última arremetida. Restos de excremento de ave, talvez insetos, qualquer dos detritos disseminados pela vida em terra firme, como a miríade de dentes de uma serra. As transparências varriam a praia de tudo o que pudessem comer. Henry achava aquilo fascinante. Cavucava a areia com uma varinha, ela própria alvejada por uma longa e vaga deriva nas águas do mar, e tentou dirigir os movimentos dos varredores transparentes. Abria pequenos canais que a maré enchia e tentava povoá-los com aquelas criaturas. Ficou absorto para além da mera felicidade quando se descobriu capaz de exercer algum controle sobre aqueles seres. Falava com eles, dando-lhes ordens e instruções. Impelidas para trás pelo avanço da maré, suas pegadas se transformavam em represas, nas quais as criaturinhas eram aprisionadas, o que produzia nele uma ilusão de domínio. Enquanto continuava acocorado à beira d'água, a cabeça baixa, uma mecha de cabelos caindo na testa e por sobre os olhos, o sol da tarde seguia despejando todas suas flechas invisíveis. Roger também ficou à espera. Num primeiro momento, escondeu-se atrás do tronco grosso de um coqueiro, mas a absorção de Henry com aquelas transparências era tão óbvia que finalmente ignorou qualquer cautela e olhou para o fim da praia. Percival tinha ido embora, chorando, e Johnny se via na posse triunfal de todos os castelos, em meio aos quais permanecia sentado, cantarolando baixinho para si mesmo e jogando areia num Percival imaginário. Para além dele, Roger vislumbrava a plataforma e os borrifos de espuma no ponto onde Ralph, Simon, Porquinho e Maurice tomavam banho na piscina. Prestou a máxima atenção, mas só conseguiu ouvi-los muito ao longe. Um vento repentino sacudiu a copa dos coqueiros, agitando suas folhas. 20 metros acima de Roger, cocos cobertos de fibra, cada um dos tamanhos de uma bola de rugby, começaram a desprender-se de seus talos e cair em torno do menino, produzindo pancadas secas. Mas ele não foi atingido. Roger sequer pensou na sua sorte, mas seus olhos foram dos cocos para Henry e depois voltaram para os cocos. A terra onde os coqueiros cresciam era um trecho elevado de praia, e inúmeras gerações de coqueiros tinham deixado soltas naquele solo pedras que antes jaziam nas praias de outros litorais. Roger se abaixou, pegou uma pedra, fez pontaria e jogou-a em Henry, mas jogou para errar.
A pedra testemunha de um tempo absurdamente remoto que quicou na areia 1,5 metros à direita de Henry, antes de cair na água. Roger reuniu um punhado de pedras e começou a jogá-las. Ainda assim, havia um espaço ao redor de Henry, com 5 metros de diâmetro, que não se atrevia a alvejar. Ali, invisível mas forte, erguia-se o tabu da vida antiga. Em torno do garotinho acocorado, havia proteção de pais, da escola, da polícia e da lei. O braço de Roger ainda era condicionado por uma civilização que desconhecia sua existência e vinha caindo em ruínas. Henry se surpreendeu com o som das pedras caindo na água. Afastou-se das silenciosas transparências e apontou o nariz, como um cão de caça, para o centro dos anéis concêntricos. De um lado e do outro caíam as pedras, e Henry se virava cada vez, mas sempre com atraso, tentando vê-las em pleno voo. Finalmente conseguiu ver uma delas e riu, procurando com os olhos o amigo que teria decidido mexer com ele daquela forma. Mas Roger se escondeu de novo atrás do tronco grosso de coqueiro, no qual se apoiou, respirando depressa com as pálpebras tremulantes. Então Henry perdeu interesse nas pedras e saiu caminhando para longe. Roger! Jack estava de pé à sombra de uma árvore, a uns 3 metros de distância. Quando Roger abriu os olhos e viu Jack, um vermelho ainda mais escuro espalhou-se pelo bronzeado da sua pele. Mas Jack não percebeu. Estava ansioso, gesticulando para que se aproximasse, e Roger chegou mais perto. Havia um ponto em que a água se acumulava na boca do rio, formando um pequeno remanso barrado pela areia, onde cresciam juncos e nenúfares brancos. Sam e Eric estavam à espera deles ali, além de Bill. Jack, protegido do sol, ajoelhou-se ao lado do remanso e abriu 2 folhas grandes que trazia dobradas. Uma continha argila branca e a outra argila vermelha. Ao lado delas havia um pedaço de carvão trazido da fogueira. Jack explicou a ideia a Roger enquanto se arrumava. Não é o meu cheiro que eles sentem. Acho que os porcos me enxergam. Uma coisa cor-de-rosa debaixo das árvores. Passou a argila no rosto. Se eu arranjasse algum verde... Virou o rosto semi-coberto para o Roger e respondeu a pergunta nos olhos dele. Para a caça, feito na guerra, sabe como é? Camuflagem, as coisas disfarçadas de outra coisa. Contorceu o corpo na urgência de se explicar. Feitas mariposas no tronco das árvores. Roger compreendeu e assentiu com a cabeça a expressão muito séria. Os gêmeos se aproximaram de Jack e começaram a protestar debilmente contra alguma coisa. Jack afastou-os com um gesto. Calem a boca! Esfregou o pedaço de carvão entre as manchas de branco e vermelho que cobriam seu rosto. Não, vocês dois vêm comigo. Olhou para o seu reflexo na água e não gostou. Debruçou-se, encheu as mãos em concha de água morna e lavou a argila do rosto. Suas sardas e sobrancelhas alouradas tornaram a aparecer. Roger sorriu involuntariamente. Você está todo borrado. Jack planejou a nova pintura facial. Cobriu de branco uma das faces e um dos olhos fechados. Depois esfregou a argila vermelha sobre a outra metade do rosto, traçando um grosso risco preto de carvão da orelha direita ao maxilar esquerdo. Olhou seu reflexo na água, mas sua respiração afetava a superfície do espelho. Sam e Eric, traga um coco aqui, vazio. Ajoelhou-se, segurando o coco cheio de água. Um círculo branco de sol atingiu seu rosto e um brilho assomou nas profundezas da água.
e contemplou espantado, não a si mesmo, mas um desconhecido de aparência terrível. Derramou a água do coco e levantou-se de um salto, rindo com animação. Ali, junto ao remanso, seu corpo seco ostentava uma máscara que atraía os olhares de todos e os deixava impressionados. Começou a dançar e seu riso se transformou no esgar sanguinário. Aproximou-se de Bill e a máscara parecia uma coisa autônoma, por trás da qual Jack se escondia, liberado da vergonha e da noção de quem era. Aquele rosto vermelho, branco e preto deslocou-se pelo ar, dançando na direção de Bill. Bill começou a rir, mas de repente parou e saiu correndo pelo mato. Jack correu para os gêmeos. Os outros estão formando uma fila. Vamos! Mas nós... Vamos! Vou ficar de tocaia e espetar. A máscara convenceu a todos. Ralph saiu da piscina de água do mar, correu pela praia e sentou-se à sombra dos coqueiros. Seus cabelos claros estavam colados à testa e ele os empurrou para trás. Simon boiava na água, batendo as pernas, e Morris praticava mergulho. Porquinho vagava por ali, catando e jogando fora coisas a esmo. As piscinas menores formadas entre as pedras, que tanto fascinavam, estavam cobertas pela maré alta, de maneira que só voltaria a ficar interessado quando ela baixasse. Vendo Ralph sentado à sombra dos coqueiros, veio sentar-se ao seu lado. Porquinho usava os frangalhos restantes das calças curtas. Seu corpo gordo tinha assumido um tom escuro de dourado, e seus óculos ainda cintilavam toda vez que olhava para alguma coisa. Era o único menino da ilha cujos cabelos pareciam nunca crescer. Os demais viviam todos desgrenhados, mas o cabelo de Porquinho ainda se distribuía em mechas regulares por sua cabeça, como se o seu estado natural fosse a calvície e aquela cobertura imperfeita logo fosse desaparecer como a penugem nos chifres de um cervo jovem. Andei pensando, disse ele, num relógio. A gente podia fazer um relógio de sol. Primeiro cravo uma vareta na areia e depois... O esforço de explicar os processos matemáticos envolvidos era excessivo. Em vez disso, limitou-se a alguns gestos. E um avião e um aparelho de TV, disse Ralph em tom amargo, além de um motor. Porquinho sacudiu a cabeça. Para essas coisas você precisa de muito metal, disse ele, que a gente não tem, mas uma vareta a gente arranja. Ralph virou-se e sorriu sem querer. Porquinho era mesmo um chato. Sua gordura, a tal azamã e aquelas ideias bestas não tinham a menor graça. Mas algum prazer sempre se tirava de implicar um pouco com ele, mesmo que por acaso. Porquinho viu o sorriso de Ralph, que interpretou erroneamente como um sinal de amizade. Entre os maiores, tinha-se instalado tacitamente a opinião de que Porquinho não fazia parte da turma, não só pela maneira de falar, que afinal nem tinha importância, mas por causa da gordura, da azamã, dos óculos e da tendência a evitar qualquer trabalho braçal. Agora, achando que tinha dito alguma coisa que fizera Ralph sorrir, ele se animou e tentou aproveitar aquela vantagem. Vareta é o que não falta por aqui. Cada um de nós podia ter um relógio de sol só para ele. E aí a gente podia saber que horas são. Até parece que isso ia ajudar. Você disse que queria a gente fazendo coisas para poder ser recolhido. Ah, cala a boca! Pôs-se de pé num salto e voltou correndo para a piscina de água do mar, bem na hora em que Morris dava um mergulho muito mal executado. Ralph ficou satisfeito com a oportunidade de mudar de assunto
e gritou assim que Morris apareceu na superfície. Barrigada! Barrigada! Morris sorriu para Ralph, que entrou na água com um mergulho perfeito. De todos os meninos, era quem estava mais à vontade na ilha. Mas hoje, com aquela conversa sobre resgate, nem as profundezas verdes da água ou o sol em pedaços dourados lhe serviam de consolo. Em vez de ficar ali brincando, passou nadando com braçadas enérgicas por baixo de Simon e saiu da água do outro lado da piscina, lustroso e ágil como uma foca. Porquinho, sempre desajeitado, levantou-se e chegou para perto dele, de modo que Ralph rolou de barriga e fingiu que não o via. As miragens tinham desaparecido e ele correu os olhos melancólicos pela tensa linha azul do horizonte. No momento seguinte, estava de pé, gritando: "Fumaça! Fumaça!" Simon tentou aprumar o corpo e engoliu água. Morris, que se aprontava para o mergulho da pedra, girou sobre os calcanhares, pulou de volta para a plataforma e correu para a relva debaixo dos coqueiros. Ali começou a vestir suas calças, pondo-se pronto para tudo. Ralph ficou parado, uma das mãos afastando o cabelo do rosto, a outra cerrada. Simon saía da água. Porquinho tentava limpar os óculos e apertava os olhos na direção do horizonte. Morris tinha enfiado as duas pernas numa das pernas da calça. De todos os meninos, o único imóvel era Ralph. "Não estou vendo fumaça nenhuma", disse Porquinho em tom incrédulo. "Não estou vendo fumaça nenhuma. Ralph, onde?" Ralph não disse nada. Agora tinha as duas mãos apoiadas com a força na testa, para manter seus cabelos claros longe dos olhos. Estava reclinado para a frente, e o sal já branqueava o seu corpo. "Ralph, cadê o navio?" Simon se pôs de pé, olhando de Ralph para o horizonte. As calças de Morris se desfizeram com um suspiro, e ele as abandonou ali mesmo em farrapos, correndo para a floresta, de onde depois voltou. A fumaça era um pequeno nó apertado que aos poucos se desfazia no horizonte. Abaixo da fumaça havia um ponto que podia ser uma chaminé. O rosto de Ralph estava pálido enquanto ele falava sozinho. "Eles vão ver a nossa fumaça." Porquinho agora estava olhando na direção certa. "Não parece grande coisa." Virou-se e olhou para o alto da montanha. Ralph continuava a observar o navio com olhos famintos. A cor retornava às suas faces. Simon, em silêncio, postou-se a seu lado. "Eu sei que não enxergo direito", disse Porquinho, "mas a gente está soltando alguma fumaça?" Ralph fez um gesto impaciente, sem tirar os olhos do navio. "A fumaça na montanha." Morris chegou correndo com os olhos fixos no alto mar. Tanto Simon quanto Porquinho olhavam para o alto da montanha. Porquinho franziu o rosto, mas o grito de Simon deu a impressão de que ele tinha se machucado. "Ralph! Ralph!" O tom da sua voz atolou Ralph na areia. "Alguém me diz", pediu Porquinho, ansioso. "Algum sinal de fumaça?" Ralph tornou a olhar para a fumaça que se dispersava no horizonte e depois para o alto da montanha. "Ralph, por favor, algum sinal?" Simon estendeu a mão timidamente para tocar em Ralph, mas Ralph começou a correr, chapinhando pela parte mais rasa da piscina, atravessando a areia quente e branca e enfiando-se debaixo dos coqueiros. Dali a instantes, já se embrenhava no mato baixo que tinha voltado a cobrir quase toda a cicatriz. Simon saiu correndo atrás dele, seguido por Morris. Porquinho continuava gritando: "Ralph, por favor, Ralph!" E então ele também saiu correndo,
tropeçando nas calças rasgadas que Morris tinha deixado para trás antes de conseguir chegar ao outro lado da praia. Atrás dos 4 meninos, a fumaça se deslocava lentamente ao longo do horizonte, e na praia, Henry e Johnny jogavam areia em Percival, que chorava novamente em silêncio, e os 3 se mantinham na mais completa ignorância quanto a toda aquela agitação. Quando Ralph chegou à outra extremidade da cicatriz, desperdiçava seu precioso fôlego com palavrões. Arremetia com extrema violência contra a aspereza dos cipós, de modo que o sangue escorria de vários pontos da pele nua do seu corpo. No ponto em que começava a escalada mais íngreme, ele parou. Morris vinha poucos metros atrás dele. "Os óculos do porquinho!" gritou Ralph. "Se o fogo tiver apagado, a gente vai precisar." Parou de gritar e girou sobre os calcanhares. Porquinho mal estava visível, avançando lentamente a partir da praia. Ralph olhou para o horizonte, depois para o alto da montanha. Seria melhor ir pegar os óculos de porquinho, ou com isso o navio já teria ido embora. Ou se chegassem ao alto da montanha com o fogo completamente apagado e tivesse de ficar esperando, vendo o porquinho levar horas para chegar enquanto o navio ia sumindo além do horizonte. Equilibrado no pico alto de necessidade, agoniado pela indecisão, Ralph exclamou: "Meu Deus! Ah, meu Deus!" Simon, emaranhado no mato, parou de respirar com o rosto contorcido. Ralph seguiu em frente, sem cuidar de se proteger, enquanto o fio de fumaça se afastava aos poucos. O fogo estava apagado. O que descobriram de cara, na verdade, constataram o que já tinham percebido desde a praia, no momento em que tinham visto o sinal de fumaça que lhes mandava seu mundo antigo. O fogo estava totalmente extinto, morto e sem fumaça alguma. Os encarregados de cuidar dele tinham sumido. Havia uma pilha de lenha seca ao lado da fogueira. Ralph virou-se para o mar. O horizonte se estendia uniforme de lado a lado, novamente impessoal, sem exibir o mais ligeiro sinal de fumaça. Ralph desceu correndo pelo meio das pedras, deteve-se à beira do penhasco cor-de-rosa e começou a berrar para o navio: "Volta aqui! Volta aqui!" Corria de um lado para o outro à beira do penhasco, sem deixar de fitar o mar, e sua voz ia ficando louca e aguda: "Volta aqui! Volta aqui!" Simon e Morris chegaram. Ralph fitou os dois sem piscar. Simon desviou os olhos, enxugando a água do rosto. Ralph mergulhou dentro de si em busca da pior palavra que conhecesse. Eles deixaram a maldita fogueira apagar. Olhou para a base da vertente mais difícil da montanha. Porquinho chegou, sem fôlego e choramingando como se fosse um dos pequenos. Ralph cerrou os punhos e ficou muito vermelho. A intensidade do seu olhar, a amargura da sua voz, sublinhavam suas palavras. E lá vem eles. Uma procissão tinha aparecido, bem abaixo em meio às pedras rosadas que se espalhavam perto da beira do mar. Alguns dos meninos usavam os barretes pretos, mas de resto estavam quase nus. Erguiam ao mesmo tempo suas lanças no ar. Sempre que chegavam a um ponto mais fácil do caminho, repetiam alguma coisa. Um cantochão que tinha a ver com o fardo que os gêmeos carregavam com tanto cuidado. Ralph reconheceu Jack com facilidade, mesmo de tão longe. Alto, ruivo, inevitavelmente à frente da procissão. Simon também estava olhando de Ralph para Jack, como antes olhava de Ralph para o horizonte, e o que via pareceu deixá-lo com medo. Ralph não disse mais nada,
e ficou esperando enquanto a procissão se aproximava. O canto-chão se tornara audível, mas àquela distância ainda não se distinguiam as palavras. Atrás de Jack marchavam os gêmeos, carregando uma estaca nos ombros. A carcaça eviscerada de um porco estava presa a ela e balançava muito enquanto os gêmeos avançavam com esforço pelo terreno irregular. A cabeça do porco estava pendente, com o pescoço aberto, e dava a impressão de estar à procura de alguma coisa pelo chão. Finalmente, o que os meninos cantavam chegou com clareza até eles, por cima da área tomada pela madeira enegrecida e as cinzas do incêndio. Mata o porco, corta a goela, espalha o sangue. No entanto, assim que as palavras se tornaram audíveis, a procissão chegou ao ponto mais íngreme da montanha. E dali a 1 ou 2 minutos, todos tinham parado de cantar. Porquinho fungou, mas Simon lhe pediu silêncio na mesma hora, como se ele tivesse falado alto na igreja. Jack, com o rosto coberto de argila, foi o primeiro a chegar ao alto e saudou Ralph, muito animado, com a lança erguida. Olha, a gente matou um porco, encontrou um bando deles, formou um círculo em volta. Vozes interromperam do grupo de caçadores. A gente formou uma roda, foi avançando. Os porcos começaram a guinchar. Os gêmeos ficaram parados, com o porco balançando entre os dois, gotejando pingos negros na pedra. Pareciam compartilhar o mesmo sorriso largo e eufórico dos demais. Jack tinha um excesso de coisas a contar para Ralph. Ao mesmo tempo, em vez disso, deu 1 ou 2 passos de dança. Depois se lembrou da sua dignidade e só ficou parado, sorrindo satisfeito. Notou que tinha sangue nas mãos e fez uma careta de desgosto, procurando alguma coisa para limpá-las antes de finalmente esfregar as mãos na calça e dar uma risada. Ralph falou: "Vocês deixaram o fogo apagar." Jack conferiu a informação vagamente irritado por aquela irrelevância, mas contente demais para deixar que o perturbasse. "O fogo a gente acende de novo. Você devia ter vindo com a gente, Ralph. Foi grande. Um porco derrubou os gêmeos. E a gente acertou o porco. Eu pulei em cima dele. E eu cortei o pescoço do porco", declarou Jack, orgulhoso, embora ainda estremecesse ao contar sua façanha. "Posso pegar sua lança, Ralph, para fazer um entalhe no cabo?" Os meninos tagarelavam e dançavam. Os gêmeos continuavam sorrindo. "O sangue espirrou longe", disse Jack, rindo e estremecendo. "Você devia ter visto. Agora a gente vai sair para caçar todo dia." Ralph tornou a falar com a voz rouca. Não tinha movido um músculo. "Vocês deixaram o fogo apagar." Aquela repetição provocou um desconforto em Jack. Ele olhou para os gêmeos, depois tornou a fitar Ralph. "A gente precisava deles na caçada", disse ele, "ou não ia conseguir cercar totalmente os bichos." E corou, tomando consciência de algum erro. "A fogueira só apagou tem 1 ou 2 horas. A gente acende de novo." Então ele percebeu a nudez toda arranhada de Ralph e o silêncio lúgubre dos 4 outros. Estimulado à generosidade por sua alegria, tentou incluir a todos no que havia acontecido. Seu espírito estava repleto de memórias. Memórias do que descobriram enquanto fechavam um cerco em torno do porco agitado. A descoberta de que tinham sido mais inteligentes que outra criatura viva, impondo-lhe a vontade deles, tirando a vida do animal como quem se sacia com um longo gole de bebida. Jack abriu muito os braços. "Vocês deviam ter visto o sangue." Os caçadores agora estavam mais quietos, mas a essas palavras tornaram a se agitar.
Ralph atirou o cabelo para trás. Um de seus braços apontava o horizonte vazio. Sua voz soou alta e selvagem, obrigando todos ao silêncio. Um navio passou. Jack, precisando enfrentar de uma só vez um amontoado de implicações terríveis, decidiu evitá-las. Pousou uma das mãos no porco morto e puxou a faca. Ralph baixou o braço com o punho cerrado e sua voz tremia. Passou o navio, lá fora. Vocês disseram que iam manter a fogueira acesa, mas deixaram apagar. Deu um passo na direção de Jack, que se virou de frente para ele. E eles podiam ter visto a gente. A gente podia estar indo para casa. Foi demais para Porquinho, que esqueceu a timidez na agonia da perda e começou a chorar, com voz aguda. Você e essa história de sangue, Jack Merridew. Você e essa história de caçar. A gente podia ter ido para casa. Ralph empurrou o Porquinho para o lado. O chefe era eu e você ia fazer o que eu mandasse. Você fala muito, mas nem para ajudar a construir as cabanas. E daí sai para caçar e deixa o fogo morrer. Virou-se de costas, calado por um instante. Em seguida, sua voz tornou a se erguer, tomada por um sentimento intenso. Passou um navio. Um dos caçadores menores começou a chorar. A terrível verdade começava a ser entendida. Jack ficou muito vermelho, enquanto desferia estocadas no porco morto. Era trabalho demais. A gente precisava de todo mundo. Ralph se virou. Você podia ter levado todo mundo depois que as cabanas ficassem prontas, mas cismou que tinha de caçar. A gente precisava de carne. Jack se levantou enquanto dizia essas palavras com a faca ensanguentada na mão. Os dois meninos se encaravam. De um lado, o mundo fascinante da caça, das táticas, da alegria feroz, da habilidade, e do outro, o mundo dos desejos e do senso comum frustrado. Jack transferiu a faca para a mão esquerda e espalhou sangue pela testa ao alisar sua franja emplastrada. Porquinho recomeçou. Vocês não deviam ter deixado o fogo apagar. Você disse que a fumaça ia ficar sempre subindo. Ouvir essa reclamação de Porquinho e os gemidos de concordância de alguns dos caçadores levou Jack à violência. Uma explosão de raiva se revelou em seus olhos azuis. Deu um passo à frente e, tendo finalmente a possibilidade de bater em alguém, desferiu um murro na barriga de Porquinho, que se sentou no chão com um grunhido. Jack ficou de pé ao seu lado. Sua voz soava rancorosa de humilhação. Quer mais? Quer mais, gorducho? Ralph deu um passo à frente e Jack ainda aplicou um safanão na cabeça de Porquinho, cujos óculos voaram longe e retinaram nas pedras. Porquinho, aterrorizado, gritou: Meus óculos! Saiu rastejando e apalpando pelo caminho em meio às pedras, mas Simon, que chegou primeiro, encontrou os óculos para ele. As paixões rodeavam Simon no topo da montanha, agitando suas asas assustadoras. Uma das lentes quebrou. Porquinho agarrou os óculos, que ajustou no rosto e fitou Jack com uma expressão de ódio. Eu preciso desses óculos. Agora só vou enxergar por um olho. Espera só. Jack fez menção de avançar para Porquinho, que recuou até conseguir interpor uma pedra grande entre os dois. Apontou a cabeça por cima da pedra e olhou furioso para Jack através de sua única lente cintilante. Agora fiquei com um olho só. Espera só para ver. Jack arremedou o choro e o andar de quatro do outro em tom de zombaria. Espera só para ver.
Até parece. Porquinho e sua paródia eram tão engraçados que os caçadores começaram a rir. Jack sentiu-se estimulado, continuou a andar de quatro e o riso foi aumentando até quase chegar à histeria. Mesmo sem querer, Ralph sentiu que estava quase sorrindo e ficou furioso consigo mesmo por se entregar a isso e murmurou: sujeira da sua parte. Jack interrompeu seu número e parou de frente para Ralph. Suas palavras irromperam num grito. Está bem, está bem. Olhou para Porquinho, para os caçadores, para Ralph. Desculpa, quer dizer, pela fogueira. Pronto, eu. Pôs-se totalmente de pé. Perdão. O zum-zum entre os caçadores foi de admiração por essa bela atitude. Claramente eram todos da opinião que Jack tinha agido da maneira certa, que seu generoso pedido de desculpas lhe devolvia toda a razão e que Ralph, de alguma forma obscura, é que estava errado, e ficaram à espera de uma resposta decente à altura. Mas nenhuma conseguiu passar pela garganta de Ralph, que além do mau comportamento de Jack, ainda ficou aborrecido com aquela jogada calculista. A fogueira tinha apagado, o navio tinha ido embora. Será que ninguém mais entendia? Era só raiva que saía de sua boca. Não havia lugar para decência. Sujeira da sua parte. Ficaram calados ali no cume da montanha, enquanto a expressão opaca aparecia de relance nos olhos de Jack. E a palavra final de Ralph foi um resmungo desgracioso. Está certo, acendam a fogueira. Diante da necessidade de alguma atitude construtiva, uma parte da tensão se dissipou. Ralph não disse mais nada e nem fez nada, só ficou parado, olhando para baixo, na direção das cinzas que rodeavam seus pés. Jack produzia muito som e atividade. Dava ordens, cantava, assobiava, dizia coisas para o calado Ralph. Coisas que prescindiam de resposta e, portanto, não podiam ser simplesmente ignoradas. Mas ainda assim, Ralph não dizia nada. Ninguém, nem mesmo Jack, lhe pediu que saísse do caminho e no final precisaram montar a fogueira a 1 metro dele, num ponto que nem era muito conveniente. E assim Ralph reafirmou sua condição de chefe. E mesmo que passasse dias pensando, não poderia ter escolhido um método melhor. Diante dessa arma tão indefinível, mas ainda assim tão eficaz, Jack se mostrava impotente e enfurecido, sem saber por quê. Quando a fogueira ficou pronta, os dois se encontravam de lados opostos de uma barreira alta. E outra crise surgiu quando acabaram de armar a fogueira. Jack não tinha meios de acendê-la. Então, para sua surpresa, Ralph caminhou até Porquinho e tirou-lhe os óculos. Nem mesmo Ralph sabia como a ligação entre ele e Jack se tinha rompido e restabelecido em outros termos. Eu trago de volta. Não, vou junto com você. Porquinho estava atrás dele, ilhado no mar de cor sem sentido, quando Ralph se ajoelhou e criou um fulgurante ponto focal. Assim que o fogo se acendeu, Porquinho estendeu a mão e recuperou os óculos com força. Diante daquelas flores fantasticamente atraentes de cor violeta, vermelha e amarela, a hostilidade se dissolveu. Transformaram-se todos num círculo de meninos em torno de uma fogueira ao ar livre. E mesmo Porquinho e Ralph sentiram-se parte de tudo aquilo até certo ponto. Dali a pouco, alguns dos meninos já desciam correndo a encosta em busca de mais lenha, enquanto Jack tirava nacos do porco. Tentaram prender a carcaça inteira numa estaca ao lado do fogo,
mas a estaca queimou bem antes de o porco assar. No final, espetaram pedaços da carne em varas que seguravam acima das chamas e ficaram quase tão assados quanto a carne de porco. Ralph salivava. Primeiro pensou em recusar a carne, mas a dieta que vinha seguindo de frutas e nozes, com um acréscimo ocasional de um peixe ou caranguejo, não autorizava muita resistência. Aceitou um pedaço de carne bem mal passada, que começou a devorar como um lobo. Porquinho falou, quase babando. E eu, não ganho nada? Tinha sido mesmo intenção de Jack deixá-lo na dúvida, para reafirmar o seu poder. Mas Porquinho, ao anunciar ter sido preterido, tornou necessária a crueldade adicional. Você não caçou? Ralph também não, respondeu choroso Porquinho. E nem Simon, ampliou sua queixa. Os caranguejos só têm um bocadinho de carne. Ralph se remexeu no lugar, desconfortável. Simon, sentado entre os gêmeos e Porquinho, limpou a boca e jogou seu pedaço de carne para Porquinho, que o agarrou no ar. Os gêmeos riram e Simon baixou o rosto envergonhado. Então Jack se levantou de um salto e cortou um naco grande de carne, que atirou aos pés de Simon. Come, desgraçado! Olhou com ódio para Simon. Pega logo! Girou nos calcanhares, no centro de um círculo admirado de meninos. Eu trouxe carne para vocês. Inúmeras frustrações inexprimíveis se combinavam para tornar sua raiva incontrolável e assustadora. Eu pintei a cara e trouxe a caça. Agora vocês têm de comer, todo mundo, e eu. Aos poucos, o silêncio no alto da montanha foi se aprofundando, até se ouvirem claramente os estalidos do fogo e o silvo discreto da carne que assava. Jack correu os olhos em volta, em busca de compreensão, mas só se deparou com respeito. Ralph estava de pé em meio às cinzas da primeira fogueira, as mãos cheias de carne, sem dizer nada. E então, finalmente, Maurice rompeu o silêncio. Abordou um novo assunto, falando da única coisa capaz de congregar a maioria deles. Onde vocês acharam o porco? Roger apontou para a encosta mais difícil da montanha. Estavam daquele lado, na base, perto do mar. Jack, recuperando o controle, não tolerou que outra pessoa contasse a sua história e interrompeu Roger na mesma hora. A gente se espalhou e aí eu avancei de 4. As lanças se soltavam porque não tinham farpa na ponta. O porco saiu correndo, fazendo um barulho infernal. Aí se virou e veio para cima da roda, sangrando. Todos os meninos falavam ao mesmo tempo, tomados pelo alívio e a animação. A gente fechou o cerco. O primeiro golpe tinha paralisado os quartos traseiros do bicho e agora o cerco podia se fechar e bater e bater. Eu cortei o pescoço do porco. Os gêmeos, ainda exibindo um sorriso idêntico, se levantaram e começaram a correr um em volta do outro. E então os outros se juntaram à cena, imitando os guinchos do porco agonizante e gritando: uma na cabeça, agora uma para derrubar. Então Maurice, fingindo que era o porco, correu guinchando para o centro da roda, enquanto os caçadores, fechando o cerco, faziam de conta que lhe aplicavam uma surra, enquanto dançavam, cantavam: mata o porco, corta a goela, cai de pau. Ralph olhava para eles, entre a inveja e o ressentimento. Foi só quando os outros se acalmaram e a cantoria arrefeceu que começou a falar. Vou convocar uma reunião. Um por um, os outros meninos foram parando e olhavam para ele. Com a concha,
vou convocar uma reunião, uma assembleia, mesmo que tenha de ser no escuro, na plataforma. Quando eu tocar a concha, agora. Virou-se e começou a descer a montanha.